Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius da Cal e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um erro que me perseguiu aí ao longo de vários anos da minha carreira e que alguns de vocês podem estar passando por isso ou ainda vão passar. Então achei super interessante, super importante compartilhar aqui com vocês e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Construir uma carreira de sucesso e ser um profissional reconhecido é uma coisa que exige muito esforço. Foi com essa ideia que eu cresci e eu imagino que alguns de vocês também cresceram pensando nela. De tanto focar nessa ideia, a gente acaba, às vezes, assumindo mais responsabilidade do que o necessário, mais responsabilidade que a gente pode suportar e a gente acaba ficando sobrecarregado. Isso acaba frustrando muitas vezes a gente. Isso que eu tô falando, ele reflete diretamente a você aumentar a sua jornada de trabalho. Ao invés de você trabalhar suas 8 horas por dia, você acaba se estendendo, trabalhando muito mais. Justamente pelo fato de você querer abraçar o mundo. E é por isso que, assim como eu passei por esse tipo de coisa, outras pessoas passaram também, amigos meus. Eu imagino que você que está aí assistindo pode estar passando por isso ou pode passar por isso no futuro. Por isso que eu achei legal compartilhar um pouco da minha história e como que eu resolvi alguns problemas relacionados a isso. Logo no início da minha carreira, eu já estava trabalhando mais ou menos há uns 2 anos, eu recebi a oportunidade de me tornar sócio na agência que eu trabalhava. E a nossa agência, ela estava com um pouco de dívida e ela tinha bastante trabalho a ser finalizado. Então, no que eu recebi essa oportunidade, eu trabalhando e tentando entregar, eu não estava conseguindo entregar o resultado que eu queria, não estava conseguindo produzir o tanto que eu queria. Então eu decidi aumentar a minha carga horária. Comecei a trabalhar, eu saía antes às 6 horas, comecei a aumentar essa carga horária e eu comecei a sair às 20 horas. Então 2 horinhas a mais ali por dia, comecei, todos os dias. Conforme o tempo foi passando, eu não estava tendo ainda o resultado que eu esperava e eu decidi aumentar um pouco mais. Então eu comecei a sair às 10 horas. E trabalhando, cada dia que passava, aos poucos, cada dia eram uns minutinhos a mais, até que chegou o dia que eu tava saindo meia-noite da empresa. E quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu ficava na empresa, menos eu produzia, menos eu conseguia resultado. Isso tudo porque, imagina, eu tenho que sair à meia-noite da empresa e no outro dia eu tinha que estar lá 8h30. Eu só tinha o tempo de dormir. Não tinha tempo para deixar minha cabeça descansar daquilo, para pensar em outras coisas, para a cabeça poder variar um pouco o assunto. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, programação, desenvolvimento de software não é algo que você tem como mensurar em linhas por hora. Você não tem como você mensurar quantas linhas de código você escreve por hora, porque isso não faria o menor sentido. Porque o mesmo problema, às vezes, que leva 5 minutos para ser resolvido, ele pode levar 8 horas. O mesmo problema, exatamente o mesmo. Isso tudo porque depende do jeito que você está no dia, se você está conseguindo focar, se todas as suas ideias estão ali organizadas. Mas se você não tem foco, não tem concentração, pode levar inúmeras horas, pode levar o dia inteiro. E tem ainda aquele problema que não importa o jeito que você tá, mas que você só consegue resolver aquele problema quando você abandona ele um pouco ali de lado, vai pensar em outra coisa, vai tomar um café ou vai para sua casa, porque acabou o dia. E daí você volta no outro dia e, de repente, num passe de mágica, aquele problema você consegue resolver ele em 10 minutos. Isso tudo porque você trocou de ambiente, então você pode ter pensado no problema, mesmo sem querer, você acabou lembrando ele em outro horário, vem na tua cabeça uma nova maneira de resolver aquele problema, tudo porque você pensou de uma outra perspectiva. E também simplesmente porque você deu tempo de o seu cérebro fazer as conexões necessárias entre o problema e as suas experiências passadas. Então surge a solução, assim como num passe de mágicas. Pensando nisso, não dá pra gente acreditar que quanto mais horas a gente trabalhar, mais a gente vai produzir. Porque se você não dá o tempo de a sua cabeça descansar e de você pensar em outra coisa, a sua cabeça vai ficar cada vez mais engessada, menos flexível para resolver os problemas.
Depois de um tempo que eu estava ainda trabalhando na agência, eu consegui me organizar e eu melhorei um pouco minha jornada de trabalho. Eu ainda trabalhava, às vezes, alguns minutos a mais, meia hora a mais, quando necessário, mas eu reduzi bastante comparado a trabalhar até meia-noite. Porque eu vi que aquilo não ia me levar a lugar algum. Aquilo não estava dando resultado, então não tinha por que continuar, acabando com o meu tempo livre, acabando com a minha saúde mental e física, porque quem já passou por isso sabe o quanto isso afeta negativamente a nossa vida. Então não tinha por que eu continuar com aquilo. Bem, muitas coisas aconteceram e acabou que eu recebi a oportunidade de me mudar para Santa Catarina e trabalhar uma empresa que eu respeito muito. E trabalhando nessa empresa, por algumas vezes o meu líder me viu trabalhando às 6:30 da tarde, meia horinha ali a mais que o expediente, e ele chegava na minha mesa e perguntava: Cara, o que que tá fazendo aí? Por que que não foi descansar ainda, né? Se tem alguma coisa para resolver, deixa para resolver amanhã, porque hoje o dia já acabou. E um dia, a gente tomando café em equipe, a gente acabou entrando nesse assunto. E ele comentou que ele tinha lido em um livro sobre gerenciamento de software, e nesse livro o autor afirmava que trabalhar mais que 40 horas por semana, fazer um time trabalhar mais que 40 horas, não demonstrava esforço, demonstrava incompetência. Porque você não foi competente o suficiente para estimar as tarefas no tempo certo e você acabou prometendo mais do que você deveria. Então demonstrava mais incompetência do que esforço. E isso não é delegado necessariamente ao dev. Às vezes o gerente acaba prometendo mais do que deveria, né? Estima e organiza de uma forma errônea e os devs que acabam pagando a conta. Então essa incompetência muitas vezes, dentro do contexto do livro, ele estava atribuindo não necessariamente aos devs, mas também ao gerente. E trabalhando nessa empresa, eu comecei a valorizar mais essa questão de ter o meu horário de trabalho e ter o meu horário de descanso. Comecei a valorizar muito essa questão de a empresa valorizar o horário que eu tenho para descansar, que eu tenho com a minha família, que eu tenho para me dedicar até aos meus estudos. E eu fiquei nessa empresa por 2 anos e acabou surgindo uma oportunidade para eu trabalhar para uma empresa norte-americana. E eu acabei começando a trabalhar remoto para essa empresa, que é a empresa que eu trabalho atualmente. E essa empresa, ela sempre teve um horário bem flexível, a gente trabalha em torno de 6 a 8 horas por dia. E no começo, trabalhando na BEN, mesmo depois de ter passado por esse erro já várias vezes na carreira, na agência, depois na outra empresa que trabalhei, eu ainda cometi o mesmo erro na BEN. Porque estava entrando na empresa, queria demonstrar ali mostrar trabalho, e acabava trabalhando várias horas a mais. E também porque já começava num horário mais cedo, para poder ter, no começo ali, para eu poder ter mais tempo junto com o resto da equipe, que eles são da Europa, eu tinha que acordar um pouco mais cedo. Hoje não é mais necessário, foi só durante as 2 primeiras semanas. Então eu acabava começando mais cedo, começando às 6 horas da manhã, e ia até às 6 ou 7 horas da noite. E novamente o meu diretor veio, né? Novamente um líder veio até mim, viu que eu tava online e falou: Cara, o que você tá fazendo ainda online? Por que você não foi descansar ainda, né? Você começou cedo, vai descansar, vai fazer outra coisa. Você não tem que estar trabalhando nesse horário. Isso é super legal porque você entende que dá até um alívio para quem passa por esse tipo de problema, porque você entende que você pode ir para casa, ou no caso já tô em casa, que você pode parar de trabalhar e continuar resolvendo aquele problema amanhã, que ninguém vai te olhar torto porque você não conseguiu resolver aquele problema no mesmo dia, você não fechou aquela tarefa naquele mesmo dia. E no começo eu tinha bastante essa mania de querer fechar uma tarefa no mesmo dia, e hoje eu não tenho mais. E algumas vezes eu também passei por outras situações na empresa, onde que eu pegava uma tarefa que era estimada em 1 hora, e eu começava a trabalhar nela, era para resolver um bug. E eu decidia reescrever o código inteiro. Uma vez eu peguei um bug no formulário, aquele formulário estava no código legado, e eu resolvi reescrever ele. Entende como eu comprei uma responsabilidade muito maior do que a de resolver apenas um bug? Resolvi reescrever inteiro. Então eu acabei
comprando uma responsabilidade muito maior, perdi minha noite de sono, literalmente, eu acabei estendendo aquele trabalho e levando ele noite adentro, porque afinal de manhã eu tinha que estar com ele pronto. Eu coloquei isso na minha cabeça e eu fiquei uma noite sem dormir, de forma desnecessária. Passou que 1 mês, 2 meses depois, aquele formulário foi simplesmente removido da aplicação porque os usuários não tinham mais a necessidade daquela feature, daquele formulário, e a gente acabou removendo ele da aplicação. Ou seja, eu assumi uma responsabilidade totalmente desnecessária e que não trouxe valor nenhum para o usuário. Nenhum. Não trouxe valor para o usuário, não trouxe valor para o meu time. Claro que eu fiz com a melhor das intenções de ter um código atualizado, que fosse fácil de dar manutenção, né? E que se a gente precisasse dar mais manutenção ia ser mais rápido, claro. Mas no final não trouxe não gerou valor. Como é importante você não ficar assumindo inúmeras responsabilidades mais do que você aguenta, desnecessariamente. Porque o que é mais importante, definitivamente, não é esforço por esforço. É você entregar valor, entregar resultado. Pode ser que o seu chefe, que o seu líder, que o seu gerente fique feliz em ver que você é uma pessoa esforçada. Mas ele vai ficar muito mais feliz, você vai chamar muito mais, você vai conseguir ser muito mais notado se você gerar valor e resultado. Às vezes que eu fui reconhecido dentro das empresas que eu trabalhei, às vezes que eu recebi um reconhecimento explícito, foi às vezes que eu corrigi um bug que estava em produção em 5 minutos, porque eu consegui manter a minha calma e consegui resolver aquele bug. Foi às vezes que eu entreguei uma feature redondinha, bem pensada ali, pensando nos mínimos detalhes, mas sem estender a minha carga horária. Então, veja que todas as vezes que eu caí nesse erro de ficar estendendo a minha jornada, não trouxe resultado. Não trouxe resultado para o usuário, muitas vezes, também não trouxe resultado para mim. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, para vocês não caírem nesse erro, principalmente agora, nesse momento que a gente está praticamente todo mundo trabalhando de casa. É muito fácil cair nesse erro, porque fica mais difícil a gente distinguir o que é o profissional de casa. Às vezes você tá ali na tua casa, então o que é ficar mais 10 minutinhos trabalhando e desses 10 minutinhos às vezes vira meia hora, às vezes vira horas. Então é importante saber distinguir. E até no que eu escrevi algumas dicas para quem está trabalhando remoto, eu ressaltei essa, que é super importante você continuar a sua jornada normal, não estender a sua jornada, mesmo você tá trabalhando de casa. Eu também escrevi um post com esse mesmo assunto, coloquei lá no meu blog. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você preferir ler isso que eu escrevi. Pode ter alguns detalhes a mais lá no post. E eu também publico frequentemente artigos no meu blog. Então, se você quiser acompanhar, às vezes tem algum conteúdo que vai estar lá que não vai estar aqui, se inscreve na newsletter, que ele vai estar. Eu vou deixar o link aqui também, ou vai estar no final do artigo também, vai ter um formulário para você se inscrever. Então, se inscreve lá. Você pode também receber alguns conteúdos exclusivos do blog. Então, só para reforçar, para garantir que eu passei a minha mensagem para vocês, foca em entregar resultado, entregar valor e não esforço. Valeu, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.